Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Terminou neste domingo, dia 9 de outubro, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B que já tem um campeão, já tem o Cruzeiro campeão, já garantiu o acesso com rodadas de antecedência e hoje o Cruzeiro encerrou a 34ª rodada fazendo testes no time, aquilo que a gente tinha dito, né? O Pesolano, já desde o empate com o Ituano, prometeu dar uma revezada no elenco, testar jogadores e já promover quem fica e quem sai para o Cruzeiro no ano que vem. É ano de Série A. E o Cruzeiro não foi bem. Perdeu de 3-1 do Sport, principalmente jogando um futebol muito ruim no primeiro tempo. Muito ruim. É preocupante, não pelo Cruzeiro. O Cruzeiro já subiu, já é campeão, mas é preocupante para os jogadores que estão tendo oportunidades, né? O Pesolano veio com algumas situações diferentes, veio com um esquema diferente, fez as 5 substituições e o time não deu resposta. Eu entendi que o primeiro tempo do Cruzeiro, presumo, você torcedor depois escreva aí para ver se eu estou certo ou não, mas para mim foi o pior primeiro tempo do Cruzeiro nessa temporada. Faz tempo que eu não vi um Cruzeiro tão ruim, se impondo. O Sport fez 2-0 no primeiro tempo e 2-0 com merecimento. Tem falha de todo mundo aí, eu acredito no sistema defensivo. No último gol, então, tem falha do William Oliveira. Enfim, achei que além de não ter jogado bem, o Cruzeiro individualmente, muitas peças jogaram mal também. Bom, vou falar tudo isso, vou falar da ficha técnica, vou falar principalmente, o Vasco venceu o Novo Horizontino e continua tranquilo. Agora o encalço dele é o Sport, que venceu o Cruzeiro, e o Ituano, que venceu o Guarani. Não dá para dar aquela respirada não, né? O Bahia venceu, o Grêmio mais uma vez empatou fora de casa, empatou com o Londrina, ajudou o Vasco, que o Londrina se distanciou. Enfim, a briga promete do segundo até o sexto. Segundo, terceiro, Grêmio e Bahia, eu acredito que estão mais tranquilos. Mas o Vasco tem que ficar esperto com a aproximação do Sport, que vai crescer depois de vencer o Cruzeiro, e do Ituano depois de empatar com o Cruzeiro e vencer o Guarani. Então tem que tomar cuidado. E lá embaixo, na zona que a gente pode falar, né? A zona eu até anotei aqui, ó, a zona de rebaixamento. Eu estava anotando aqui, a briga tá CSA, Novo Horizontino, Chape, e aí você tem com um pouco mais situações mais intranquila, Operário, Brusque e Náutico. Enfim, vou falar de tudo isso. Convido vocês antes a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Cada novo vídeo você vai ser avisado e principalmente dê o seu like, dê sua opinião, dê sua informação, o que você achou da situação e da atuação do Cruzeiro. Bom, vou começar com o Cruzeiro, o jogo que encerrou 3-1 para o Sport lá em Recife, lá na Ilha do Retiro. O Cruzeiro começou jogando com Rafael Cabral, Giovani Jesus, Oliveira e Brock, Wesley Gasolina, William Oliveira, Pedro Castro e Cipriano, Bruno Rodrigues, Lincoln e Rafa Silva. Esse foi o time que escalou o Pesolano. O Sport começou com Saulo, Eduardo, Rafael Thierry, Chico e Lucas Hernandes, Fabinho, Ronaldo Henrique, Luciano Jubi Denner, Facundo Labareda e o Wagner Love. O Cruzeiro depois ele teve uma situação que o Daniel Júnior machucou o joelho, o Rafa Silva machucou o joelho e entrou o Daniel Júnior ainda no primeiro tempo com 32. E ainda no primeiro tempo também o Wesley Gasolina, depois de sentir algumas dores, eu acredito que seja muscular ou pancada, não sei, entrou já aos 35. Então tinha 35 minutos de primeiro tempo, o Gasolina já tinha saído para a entrada do Jajá, o Rafa Silva já tinha saído para a entrada do Daniel Júnior. Estava 1-0 e com 39 o Wagner Love fez 2-0. No time do Sport, o Wanderson entrou no lugar do Lucas Hernandes, o William Oliveira no lugar do Ronaldo Henrique, o Giovani no lugar do Denner, o Fábio Alemão no lugar do Facundo e o Paraguês no lugar do Wagner Love. Quero lembrar que no Cruzeiro o Xavier, que entrou no lugar do Pedro Castro, fez sua estreia no profissional, isso é muito legal. Muito legal, o Cruzeiro tem uma categoria de base fortíssima, então tem que testar os garotos mesmo, então isso é tudo muito importante. Mas o primeiro tempo, se você for pegar qual que é a grande jogada de gol do Cruzeiro no primeiro tempo, eu anotei aqui aos 16 minutos, que foi por cima do travessão, uma finalização do Bruno Rodrigues, só. Aí você teve o Juba chutando e o Rafael
Cabral fazendo uma grande defesa aos 5. Você tem o Facundo, o Labandeira, que fez um chute também. E mais uma vez o Rafael Cabral fez defesa. Aí você teve o Juba, um chute de fora da área, até que aos 20 o Chico, numa cobrança de escanteio ensaiada, rola da direita para o lateral cruza e o zagueiro está no segundo pau sozinho. E se eu tivesse que fazer uma crítica construtiva ao Cruzeiro, o Cruzeiro é melhor defesa, melhor ataque, tudo. Mas assim, tem que ficar esperto, porque principalmente gol em jogada aérea e saindo nas costas da zaga, para quem joga com 3 zagueiros, é uma coisa estranha, né? São poucos gols, é a melhor defesa. Mas a gente tem que pensar que agora a gente tem que pensar em Série A, né? Então, evidentemente, vai ter reforço, vai ter. O Ronaldo sabe disso, o Pesolano sabe disso, mas enfim, por isso que quando eu falo que a zaga do Cruzeiro foi ótima, a melhor defesa e tal, eu contrataria, falei para vocês em vídeos anteriores, um grande zagueiro para ser o xerifão ali atrás, um grande volante, um grande meio e um grande atacante para compor o elenco. E aí você tem grandes jogadores aí que você pode compor com Série A. Vamos pensar em Série A, né? Pensar em Cruzeiro brigando lá em cima. Enfim, Chico fez 1 a 0 e depois o Wagner Love recebeu de fora da área, chutou no cantinho, 2 a 0 com 39 minutos e nós fomos para o intervalo com 39 minutos. Veio o segundo tempo e aí começou a ser um Cruzeiro que a gente conhece mais. Um Cruzeiro tentando, o Lincoln aos 6 minutos, e aí o Saulo fez uma grande defesa, e aí aos 10 foi uma falha do Saulo, no meu entendimento, um chute do Bruno Rodrigues de fora da área, o goleirão não foi muito bem na bola, fez 2 a 1. E quando o Cruzeiro estava em seu melhor momento, o William Oliveira cometeu um erro grotesco. O Facundo Labandeira recuperou a bola, entrou na área, fez 3 a 1 com 32 minutos e matou o jogo. Matou o jogo. O Cruzeiro, todo mundo esperava um Cruzeiro brigando por recordes e tal, até tendo mais pontos que o Cruzeiro, que o Corinthians. Quando o treinador, o Pesolano, fala que vai fazer teste, gente, a gente tem que entender. Foi campeão com a maior rodada de antecedência, com melhor ataque e melhor defesa. Agora ele vai ter que falar para os caras: você fica, você não fica, você fica, e você tem que falar olho no olho. Então é normal. Outra situação que eu quero falar para vocês, que durante a semana o Machado renovou o contrato até 2024, você vê, ele já está pensando, os caras que estão renovando, já está pensando quem fica. E aí você põe para jogar quem vai embora. Eu acho que é isso aí, e o torcedor do Cruzeiro tem que entender até o que é muito legal, como eu falei para vocês, né? A estreia do Xavier, um garoto, primeira vez no profissional. Tudo isso vai acontecer e acho que isso é importante. Bom, para o Cruzeiro, a derrota na nada, 72 pontos, campeão, acesso, tranquilo. E para o Sport valeu muito, ele foi a 52 pontos, segue na 5ª colocação e segue 3 pontos atrás do Vasco. Vai chegar no encalço, vamos lembrar que vai jogar Sport e Vasco, hein? Olha que jogão, hein? Vai jogar Sport e Vasco. Então é isso. Aí a gente vamos falar do vice-líder, que é o Grêmio, que jogou com o Londrina. O Grêmio fez 1 a 0 com o Diego Souza, foi seu 14º gol, né? O artilheiro tem 17, que é o Poveda do Sampaio Correia, 14º do Diego Souza. E aí no finalzinho, cobrando o pênalti, o João Paulo empatou. Para o Londrina foi ruim, porque o Londrina estava no encalço do Vasco, agora ele é o 9º com 47, né? Ou seja, ele tem 8 atrás do Vasco agora. Gente, faltam 12 para disputar, né? Matematicamente pode, mas já era. Já era. Então a gente tem que entender que já era. E para o Grêmio segue na 2ª colocação com 56 pontos, 57 pontos, né? Ele tinha 3 de diferença para o Bahia, agora tem 1 só. Quer dizer, a briga pelo vice está aberta, inclusive para o Vasco. De repente eles tropeçam, o Vasco, e o 5º colocado vai buscar Bahia e Grêmio. Tá um pouco mais difícil, mas o Vasco tem 55, o Bahia tem 56 e o Grêmio tem 57. Mas o Grêmio ficou acossado pelo Bahia, que venceu na rodada. Olha, foi suado, merecido, porque foi melhor na partida o tempo todo. E o Brusque está em zona de rebaixamento, enfrentar time desesperado agora é terrível. Mas com o gol do Vitor Jacaré no final do primeiro tempo, o Bahia bateu o Brusque por 1 a 0, 56, colou no Grêmio, continua na frente do Vasco. E o Brusque com 31, faltam 12, hein? Ele tem 6 de diferença do Novo Horizontino, começa a ficar complicado. Eu acho que vai embora o Brusque.
Então é isso, Cruzeiro 72, campeão e acesso, Grêmio 57, Bahia 56, Vasco 55, porque deu uma surra no Novo Horizontino com muita propriedade, com golaços dos moleques da base Figueiredo, só faz golaço esse Figueiredo, de fora da área 1-0, no segundo tempo o Marlon Gomes logo começou no segundo tempo, fez 2-0, e o Léo Matos numa falha do goleiro do Novo Horizontino, no começo canteia 3-0 e ficou barato pro Novo Horizontino. Novo Horizontino, olha, tá capengando, 16º, 37 pontos, 1 na frente do CSA, tá capengando, hein? Tá capengando. E para o Vasco ficou com 55, a 3 do Sport, a 4 do Ituano, tranquilão. E por que tá 4 do Ituano? Porque o Ituano venceu o Guarani no finalzinho da partida por 2-1. O Ituano tinha feito 1-0 com o Gabriel Barros. O Gabriel Barros tinha feito contra o Cruzeiro no empate e fez agora. O Lucas Ramon no segundo tempo empatou para o Guarani. E o Dudu Vieira aos 41 do segundo tempo acertou um chute lindo de fora da área, fez 2-1 para o Ituano. O Ituano 51-4 do Vasco. Tá ali sonhando ainda, tem 12 em disputa, é um pouco mais complicado, mas tem 12 em disputa, né? Tem que lembrar que vai jogar Sport e Vasco, então tem isso também, né? E pro Guarani, apesar da derrota, ele tá tranquilo, ele tá com 41 pontos da 14ª colocação, ele tá a 5 da zona do rebaixamento, tá dando uma respirada para quem já teve muito tempo na zona do rebaixamento, né? Aí vamos falar do Sampaio. O Sampaio Corrêa também, que hora vai, hora não vai, foi jogar com o CSA desesperado lá no Rei Pelé, em Maceió, e empatou 0-0. Sampaio, 49 pontos, caiu uma posição de 6º para 7º, tá 6 do Vasco, acho que não dá mais. Tem 12 em disputa, matemática dá, mas acho que não dá mais. E para o CSA foi desesperador, porque ele continua na zona do rebaixamento com 36 pontos. A 1 do Novo Horizontino, mas continua na zona do rebaixamento. Uma situação complicada, né? O Criciúma na rodada é aquela turma que sonha, né? Embora a matemática ajude, mas a bola... O Criciúma ganhou do Náutico, do Lanterninha Náutico por 2-1. Gol do Igor e do Lohan, o Everton Brito marcou para o Náutico. O Criciúma, 49 pontos, que nem o Sampaio, né? Que nem o Sampaio. Ele passou o Londrina. Tá 6 do Vasco, ainda sonha, embora seja difícil. E o Náutico Lanterna com 30, tá 7 do Novo Horizontino, faltam 12. Para mim, Náutico e Brusque já eram. A matemática me desmente, mas para mim já eram, né? Então essa é a situação. Depois vem o Londrina, que eu já falei para vocês, que empatou com o Grêmio, e o CRB, que ganhou do Tombense. Lembra o Tombense que ficou ali, é o time que estava incomodando o Vasco e tal, foi caindo, perdeu em casa por 2-1. O Wellington Carvalho e o Emerson Negueba, que fizeram os gols, que foi da virada, porque o Ciel de pênalti tinha feito o gol do Tombense. Aliás, o Ciel marcou o 10º gol dele, tem 17 Poveda, né? Não vai dar para brigar na artilharia, mas é o artilheiro disparado do Tombense. Então o Tombense caiu para a 12ª colocação com 43 pontos, a 12 do Vasco, né? Já era. E o CRB, 46, subiu uma posição, está na 10º lugar, tá 9 do Vasco, também já era, meio de tabela, né? Então essa situação que está complicada. Já no jogo da Ponte Preta e Vila Nova, dois times que vêm se escapando da zona do rebaixamento, empataram 1-1 em Campinas. O Alisson fez um golaço para a Ponte, o Neto Pessoa, aos 47 do segundo tempo, empatou. A Ponte Preta, 44 pontos, 11º lugar, também estava próximo do Vasco, agora já era, 11 pontos. E o Vila, 42 pontos, subiu uma posição, muito bom, porque ele está a 6 da zona do rebaixamento, para quem já foi lanterna há muito tempo, né? Uma situação meio complicada. A Chape, que tem que tomar cuidado, empatou com o Operário na zona do rebaixamento lá em Chapecó, 1-1. Perotti fez para a Chape, Ricardinho fez para o Operário. A Chape 39 está a 3 do CSA. Desesperadora a campanha da Chape. E o Operário com 33 está a 4 do Novo Horizontino. Tem 12 em disputa. Também é meio desesperador, hein? Tem que tomar muito cuidado que a situação tá feia. Então, só para a gente recapitular, Cruzeiro 72 campeão e acesso, Grêmio 57, Bahia 56, Vasco 55, Sport 52, Ituano 51. Para mim é essa turma aí que a gente tem que visualizar para o acesso. E lá embaixo, Náutico com 30, lanterna para mim já era, Brusque 31, o penúltimo colocado para mim já era, Operário com 33, CSA com 36, Novo Horizontino com 37, Chape com 39. Esses aí tem que tomar cuidado que vão brigar para fugir da zona do rebaixamento.
E a próxima rodada, a 35ª, né? A gente já vai começar na terça-feira. Guarani e CRB, duelo de meio de tabela, terça-feira agora, dia 11, 19 horas, meio de tabela, tranquilo. Mesma coisa para Sampaio e Chape. É importantíssimo para a Chape somar pontos. E o Sampaio, claro, se ele ganha, ele vai 52, fica 3 do Vasco com um jogo a mais, claro. Então, mas eu acho que é mais jogo assim, sem tantas esperanças, né? Para a Chape para escapar. Aí na quinta-feira, quarta não tem Série B, quinta-feira, Operário e Brusque, os dois times na zona do rebaixamento. Quem perder aí, caiu. A matemática vai me desmentir, mas quem perder aí, pode falar que caiu. Aí na sexta-feira, CSA e Londrina, desesperador para o CSA. Se vencer, ele vai sair momentaneamente da zona do rebaixamento do CSA. O Londrina, embora já esteja distante demais do Vasco, né? Precisa vencer para sonhar. 20 e 30 da sexta-feira, Vila e Cruzeiro. O Cruzeiro pegando um time que cresceu muito de produção e tal. E certamente com testes. E eu venho com todos esses testes. Em sexta-feira eu gravo um vídeo do Cruzeirão, do Cabuloso. O Cabuloso vai ter vídeo todos até o final. E depois eu faço de toda a rodada. Sexta-feira, 20 e 30, Vila e Cruzeiro. E 21 e 30, Novo Horizontino e Náutico. Olha que duelo desesperador. Novo Horizontino precisa dos pontos para continuar fora da zona do rebaixamento. E o Náutico, Lanterna, perdeu, caiu, né? Então essa é a situação de sexta-feira. Aí no sábado nós temos Tombense e Ponte Preta, meio de tabela, 16 e 30. Criciúma e Ituano. Criciúma 49 e Ituano 51. Quem vencer ainda vai sonhar em tirar o Vasco. Quem perder, um abraço. Domingão, Sport e Vasco. Esse é o jogo, hein? Esse é o jogo. Pro Sport é tudo ou nada. Pro Vasco empatou ali, tá sossegado. E no domingão também Grêmio e Bahia. Esse é o jogo para ver quem vai ser o vice-campeão. E claro, eu venho sexta-feira com o jogo do Cruzeiro, que merece toda a nossa atenção, com todos os testes e tudo. E depois domingão eu volto com toda a 35ª rodada. Tudo para você com todos os detalhes. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima!